Boa tarde a todos e a todas. A gente está de volta, mais um dia com mais uma live do Circularidades. Eu vou aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando, tá? Agora o pessoal está entrando, eu posso falar de novo. Boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui de volta em mais uma live do Circularidades. A proposta da nossa live de hoje é meio que uma continuação daquela que a gente teve há 2 semanas, que foi uma live super importante e bastante esclarecedora com a Rosineide, né, com a Rosa, nossa amiga. E hoje a gente vai receber a Rosa também de novo. Eu vou falar sobre ela para quem não estava aqui da outra vez. Mas a proposta da nossa live de hoje é conversar sobre o trabalho docente nesse período que a gente está passando de pandemia mundial, né, do coronavírus, da Covid-19, e falar um pouco sobre as questões que a gente tem como trabalhadores, né, e trabalhadoras da educação, o que a gente precisa saber, como que a gente pode se fortalecer como coletivo, como trabalhista nesse momento. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Rose hoje, tá? A Rose, deixa eu falar para vocês, maravilhosa, Rosineide Freitas, professora do CAP UERJ, mestra em educação, integrante da diretoria regional do Rio de Janeiro do Andes, militante da Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste e do GT Zona Oeste do Feminegras Rio de Janeiro. Tá? Eu vou chamar a Rose aqui para conversar com a gente. Ela já estava aqui que eu vi. Então vamos, gente, vamos lá. Enquanto a Rose está aí aceitando, eu vou falar para vocês um pouquinho do Circularidades, né, que é um projeto de extensão que a gente tem, que é baseado na UERJ. Ele é composto por professores e professoras, majoritariamente da rede pública do Rio de Janeiro, e também por alguns estudantes que são bolsistas nossos e também trabalham com a gente de forma voluntária. A gente traz, geralmente, discussões sobre currículo e questões atuais também, que são as coisas que atravessam a nossa vida no chão da escola, tá? Rose entrou, maravilhosa. Rose! Tá pronta, mulher? Claro. Gente, eu tenho que dar um Hoje a minha jeitinho aqui no internet tá meio celular. estranha, hein? Já tô avisando. Hoje a minha internet tá um pouquinho esquisita, então, assim, já peço desculpas se acontecer alguma coisa. Tá conseguindo, Rose? Eu não escuto a Tamara. Pronto, agora eu Vocês tô escutam a conseguindo te Tamara? ouvir. Oi. Tô. A gente tem que ficar assim, né? Se ficar assim, vai ficar Não dá todo pra mundo. ficar Pode assim. quebrar Fica o ruim ficar pescocinho de assim, lado. fica, né? Vai ficar todo mundo molejão. Conseguiu? Eu tô. O Vocês estão me escutando bem? Tô sem fone. pessoal tá falando aqui que tá escutando eu vou sim. ficar sem fone, Essa então, que é melhor. quarentena pegou a gente de surpresa. Ninguém tinha um tripé. A gente não tinha comprado tripé. A gente não sabia que a gente ia fazer lives, né? Então, assim, ninguém tem tripé. Pois é, cara. Porque como não era youtuber, só quem tem tripé quem era youtuber ou tinha o sonho de ser. Exatamente. Como eu não tinha sonho de ser youtuber, E vai eu não tinha empilhando e tripé, acertando. então Tá ótimo, tá gata? E tá bom assim? Exatamente. Seja bem-vinda de novo, isso. Rose. Que bom. Eu vou te falar que Boa eu já te tarde falei a todas e todos. no WhatsApp. Eu fico muito feliz de poder fazer Obrigada isso com você, ao porque essa situação é estranha. Pelo menos é você maravilhosa. Estamos juntas. Agradecer de novo a Circularidade pelo convite, para a gente continuar aquele papo. Na ocasião do nosso primeiro papo, a gente estava um pouco mais isso, né? É o processo da dor. Do nosso luto em luta. Então a gente... Aquela semana foi uma semana difícil. Tem jeito. sido semanas difíceis, né, Rose? A gente tá vendo essa coisa desses protestos, desse movimento. Tem as questões
da invisibilidade, começa um movimento e vira outro, as coisas que a gente vai levantando na nossa cabeça, o quanto vidas negras importam de verdade para essas pessoas, mas enfim. Pois é. Então, é um jargão, enquanto que importa mas é isso mesmo, esse é o jogo e a gente vai, infelizmente, temos que jogar ele, que é o isso ou morre. Reage ou será morta. O pessoal da Reage fala isso, né? Olha o meu tripé, olha o meu tripé. Esse aqui é o meu tripé. Presente de uma amiga querida. Arina Trota. Aí tu encaixa o celular assim em cima, tá pedagoga, certo? E aí isso aí, maravilhoso. É isso. Criatividade é isso aí. Exatamente, né? Pois, então eu vou começar a entrar no nosso assunto pra gente pensar um pouco. Porque como você é uma pessoa muito militante de sindicato e realmente dos direitos trabalhistas, da outra vez eu fico com vontade de perguntar várias coisas e a gente não pôde, porque não tinha tempo, não era o tema. Então, assim, a gente pensou em algumas questões para colocar, para a gente ir pensando sobre o trabalho docente, como que é a nossa realidade nesse momento que a gente está lidando com uma ausência do presencial, né? Porque a verdade é que continua todo mundo trabalhando, ou pelo menos a maior parte das pessoas estão trabalhando ou criando aula e fazendo aula de EAD e criando conteúdo e fazendo atividade, ou planejamentos, ou reuniões daquelas burocráticas que levam horas, que a gente sabe que acontece também na nossa vida de docente. Então, mas assim, isso mudou um pouco a nossa dinâmica, né, da nossa vida, porque a gente está acostumado em assembleia, em estar presente, em ir pra rua, e tá na rua, né? A gente tá acostumado também a estar na rua, quando você tá reivindicando. Quem participa de movimento social e essas coisas tá acostumado a ir pra rua. Eu, particularmente, preciso te falar que, assim, eu tô apoiando muito essas pessoas que estão indo pra rua, mas, ao mesmo tempo, eu tô morrendo de medo delas pegarem uma doença. Então, assim, quanto mais eu vejo multidão na rua, mas eu falo, ai, que linda a insurgência do povo. E ao mesmo tempo eu penso, ai, meu Deus, o povo vai ficar todo doente. É uma loucura. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito peculiar, que talvez a gente não tenha vivido antes, na última geração, sei lá, no último século mesmo. Eu não sei se durante aquela pandemia da gripe espanhola existia esse movimento tão forte, mas, enfim, a verdade é que a gente está vivendo outro mundo, né? Outra realidade também, um outro patamar da sociedade e também um outro momento de desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, essas mediações remotas não seriam possíveis na medida que a gente não tinha esse patamar tecnológico, né? O que eu acho que, primeiro, é entender, como eu já falei algumas vezes e todas as vezes que eu sou convidada a falar, e eu repito isso, é que a gente está vivendo um momento histórico que vai nos exigir repensar a nossa concepção de tempo. Então, a primeira coisa não dá para essa pandemia desse tamanho, mundializada, e que já mostrou que impacta de verdade e com tempo e com peso os mais vulneráveis e as desigualdades, que faz aflorar as desigualdades num momento político de caos provocado pela sociedade brasileira, na medida em que esses governantes e legislativos foram eleitos. Então, é uma instabilidade política provocada pela sociedade brasileira, na medida que foram eleitos, e não mentiram. Né? Bolsonaro não mentiu da forma como pensava. Nem um pouco. Aqui no Rio de Janeiro, Witzel não mentiu, porque estava no punho, e a gente já tinha elementos para conhecer Crivella, ainda que ele estava com um discurso velado de cuidar das pessoas, mas na medida em que a gente ele já era da política, né? Não era nem novinho. Exatamente. Então a gente também sabia. Não, e a gente sabia o que ele fez no Nordeste, enquanto senador também, e também na bancada evangélica. Então, sabíamos disso, foi uma opção da sociedade brasileira. Então, acho que o primeiro momento da gente pensar enquanto trabalhador e trabalhadora, que é isso, é que a gente precisa repensar a concepção de tempo, e isso passa necessariamente por a gente... Maria Júlia, fecha a porta para mim, por favor. Né? Tô aqui na casa, né? Né, Brasil? Eu que luto. Entendeu, filha? Fala, você que lute. Eu tô liveira demais. Então... que faz. Então, é preciso que a gente... Tá vendo? Exatamente. Numa atividade remota com uma turma, com exatamente. Do outro lado, e ver minha filha e fala, você que lute. Entendeu? A relação
você que lute. Enfim. Fora que esse é um espaço privado, né? Se não é uma esfera pública, e o trabalho é da esfera pública, né? Então, é uma invasão sem pedir licença da esfera pública para a minha esfera privada, né? Ainda que as minhas relações da vida cotidiana sejam políticas, então nesse sentido também possam ser discutidas, mas isso é outra história. Então, a gente precisa reconsiderar a dimensão do tempo. Isso é uma coisa importante. Isso também significa que a gente precisa repensar e se livrar do planejamento que nós fizemos no final do ano passado e início desse ano. Não dará mais para a gente voltar àquele planejamento. Então, esquece aquilo. Esquece no letivo. O que importa nesse momento, por conta do caos da saúde pública, por conta do caos na política, é a gente diminuir a perda de vidas, manter vidas. Isso é que deve importar para todas nós. E nós que somos de uma categoria de trabalho que lida com vidas, o nosso trabalho é para vidas, é para formar vidas, tem que estar no nosso olhar do horizonte curto e a longo prazo, a manutenção de vidas. A gente não vai manter vidas num afã de querer resgatar o planejamento para colocar em salvar o calendário, né? O calendário, para a gente poder terminar um calendário. Tem que cumprir o calendário. Exato. Salvar o calendário o ano letivo. Isso não dá. Agora, é isso. Porque agora a gente está numa loucura do calendário e aí a gente vê tanto de um discurso do Ministério da Educação para algumas secretarias e alguns colegas entre nós dizendo: pois bem, a gente pensa nas vidas, temos que pensar nas vidas que serão perdidas se a gente perder o ano letivo. Pois bem, queria lembrar a essas pessoas, e eu falo não só enquanto professora, pessoa que pensa educação, mas como mãe, porque eu fiz isso com a minha filha, é que não há perda de vida, percebe? Há um espraiamento da formação para uma necessidade de manter as condições objetivas de vida, de se manter vivo. E isso passa necessariamente, como a gente já vai entrar no terceiro mês de quarentena, com certeza, passa necessariamente pela saúde emocional, que impacta a saúde fisiológica, entende? Então, não dá para a gente entrar num looping louco e impor isso aos nossos alunos. Isso é uma dimensão. Outra dimensão é que este é o momento da gente reafirmar entre nós um projeto de educação pública. São nos momentos extremos que a gente precisa agir de forma extrema. Então, o meu projeto de educação é um projeto de educação presencial. A interação ela é necessária. Não é um projeto aligerado de cima para baixo. Não é um projeto que acena para uma determinada classe, esse sentido para aqueles e aquelas que têm condições objetivas de acessar uma plataforma online. O meu projeto de educação, o nosso projeto de educação, de muitas, e principalmente desse projeto quem nos escuta, não é esse. Então, nós precisamos reafirmar o nosso projeto de educação. Isso passa necessariamente para a gente fazer alguns acenos, mas também se envolver na luta, que é o momento da gente falar aqui quais são as lutas e quais são as possibilidades de luta. É claro que a gente vai ter que fazer algumas mediações. Quais são essas mediações? O trabalho remoto, que não é, que tem várias nuances da nossa vida, ele vai precisar ser feito, porque a gente vai precisar muitas aspas, justificar a nossa permanência, percebe? Então, por exemplo, desenvolver planos, fazer algumas reuniões. Isso é importante no nosso trabalho, isso é um trabalho remoto. O trabalho remoto caiu e está caindo hoje com muita força para as instituições de ensino superior federais, né? E tem algumas direções e algumas reitorias que estão traduzindo o trabalho remoto, ou seja, apresentar meus planos, minhas projeções, planejamentos, desenvolver a extensão, fazer uma socialização do que eu estou pesquisando. Inclusive, essa semana eu tive uma conversa com a minha orientadora pedagógica, porque no nosso colégio também está tendo essa discussão do trabalho remoto, e eu falei, olha só, isso não está claro. Será que alguém ia ter uma reunião? Eu falei, olha só, pede para esclarecerem para a gente o que é trabalho remoto. Porque você dizer para mim que eu preciso fazer um trabalho... O que é um trabalho remoto? Eu todo dia santo para trabalhar na minha pesquisa. Todo santo dia. Isso é trabalho remoto? O trabalho remoto eu tenho que estar fazendo alguma atividade pedagógica para o meu aluno?
Ou eu tenho que estar numa reunião da escola. É uma cilada, né? Porque você coloca, tem que regulamentar o trabalho remoto. Tá? O que é trabalho remoto? Vamos começar a regulamentação dizendo o que é trabalho remoto. Exatamente. Não, essa é outra cilada. Essa é outra cilada, Vê. A gente não tem que regulamentar a excepcionalidade. Nós passa a ser normal, é verdade. Se eu regulamento a excepcionalidade, ela passa a ser o normal. Esta é a cilada. O trabalho remoto, o trabalho remoto, para a natureza do nosso trabalho, não existe. Nunca existiu. Para as empresas privadas, que não são da área da educação, negócio de educação que estão vendo hoje, o trabalho remoto já era posto. Vou dar um exemplo. Eu, antes de ser professora da UERJ, trabalhei em alguns lugares e trabalhei no terceiro setor. Eu tinha parte da minha carga horária desenvolvida em trabalho remoto ou home office. Então, era posto. Eu tinha lá meus acordos, eu tinha uma flexibilidade de horário, porque eram a partir de demandas que eu tinha que apresentar. Isso está dado, está posto. Agora, nós temos uma outra lei trabalhista em vigor que apresenta o trabalho remoto e que apresenta uma, como nós denunciamos, né, uma retirada de direito que é o trabalho intermitente. Então, é um casamento de trabalho remoto, home office e trabalho intermitente. Ou seja, eu só ser remunerada com as horas que eu trabalhei efetivamente. E não ter mais as remunerações com o tempo, contando aí o intervalo para o almoço, etc., o descanso remunerado. Então, veja, se a gente já está num cenário de reforma trabalhista, que foi como consequência retirada de direitos, regulamentar esse trabalho remoto, colocando no bojo a natureza do nosso trabalho, nossa! Excesso de horas de trabalho, vai significar uma invasão de privacidade na medida em que eu vou ter que abrir o meu espaço de casa para desenvolver a minha tarefa e vai significar também aumentar as horas. Diminuição salarial na medida em que esse cômputo aí não vai... Rosé, achei muito importante você esclarecer isso. Casar, né? E isso vai significar também, isso vai significar também que, para regulamentar o trabalho, vai se construir a transição de modalidades de ensino. Porque o que a gente tem que discutir aqui é modalidade de ensino. Da modalidade que é o grande mote desse governo, né? Que foi o governo que começou já trazendo essa bandeira e a gente estava o tempo inteiro falando que isso é surreal. Surreal. Exatamente. Então, é preciso que a gente entenda que a gente, como já está atravessando 3 meses de isolamento, a gente vai ter que fazer alguma mediação com o trabalho remoto, não de um dos tripés do desenvolvimento do ensino, que é o ensino, mas a gente pode apresentar planos, fazer atividades administrativas. Nós do eu faço parte da diretoria ampliada do Sindicato Nacional e nós temos uma nota técnica da nossa assessoria jurídica nacional sobre o trabalho remoto e ensino à distância. E aí nós tivemos uma live sobre isso com 2 figuras da nossa assessoria jurídica, né? Um advogado e uma advogada. Aliás, uma advogada preta maravilhosa. E aí eles disseram, olha, se chegar via CISREG ou da reitoria alguma solicitação de atividades de bolsista, atividades de professor substituto, atividades administrativas, a gente indica que cumpra. Agora, nada deve ser cumprido enquanto associada ao ensino. Desenvolver alguma atividade com os alunos, apresentar o plano da disciplina e atividades para serem enviadas para os alunos. Isso já se traduz enquanto ensino à distância. Então, a gente precisa fazer essa mediação. Nós, enquanto funcionalismo público, a gente precisa fazer essa mediação e ter muito claro, escuro na nossa cabeça, a diferenciação dessas coisas, entende? É necessário que a gente diferencie essas coisas. Quer ver um exemplo? A gente está em reuniões de equipe, em conselhos departamentais, né? Numa modalidade à distância, nas plataformas.
Em que medida que nós temos ali garantida alguma segurança da informação do que a gente está debatendo e nós ficamos um tempo debatendo se outras pessoas da comunidade acadêmica participariam desses fóruns e se teriam falas desses fóruns. Vejam que isso depois, num cenário de fake news, num cenário de uma política rasteira, uma fala pode ser gravada, sim, tô entendendo, e usada contra um professor que queira se perseguir, um diretor que queira se perseguir. Então, a gente está lidando com essa excepcionalidade e é preciso que a gente tenha muita calma para ir desenvolvendo as coisas. Essa semana passada eu participei de uma live com as companheiras e os companheiros lá da Universidade Estadual do Paraíba, da nossa seção sindical da UEPB, a do UEPB. E aí um professor que estava na live, ele perguntou assim, os colegas estão dizendo que o ensino remoto é o caminho. E o que você pensa sobre a educação híbrida? Primeiro me perguntei, gente, educação híbrida? O que significa isso? Significa que a gente vai para cá? Significa que é tudo que é nada? É uma coisa, é o quê? Sabe? E depois eu falei, olha, tem que falar para o colega que não estamos num beco sem saída, porque para o tempo histórico, para uma pandemia, isso é pouco tempo. Ainda que a gente esteja já no desespero. Mas é pouco tempo. E mais, a gente está na situação da pandemia. Então, o que a gente tem que se preocupar é salvar vidas. A gente tem um governo que não apresenta uma mínima política de governo para diminuir os impactos da pandemia. Nós vimos o absurdo que foi o auxílio emergencial que o governo apresentou como R$200. Foi uma briga na Câmara e no Senado para aumentar para R$600. Ainda tem milhões de pessoas que não receberam, né? Uma briga dentro da Caixa Econômica Federal, uma briga com a Receita Federal. Entende? Então, veja, quando a gente vai pensar em vida no momento de pandemia, a gente tem que pensar nas condições mínimas cotidianas e de manutenção da vida. Não que a educação formal não seja uma parte importante da vida, mas o que vai garantir a sobrevivência das pessoas hoje é renda básica e saúde. É isso que vai garantir a vida das pessoas. E algum equilíbrio emocional com propostas de interações que não devem ser associadas diretamente ao currículo, ao planejamento, ao ano letivo e etc. Entende? Porque a gente precisa, sim, cuidar da saúde emocional das pessoas. A educação formal contribui para isso, mas não no afã de querer desenvolver o ensino, etc., passar tarefas, etc. Só para fechar, eu vi esqueci o nome dela, não sei que lá, Guimarães, que é uma humorista, né? Ela mandou uma mensagem para os professores, né? Ela estava falando, professores, sou parceira de vocês. Quando voltar, eu vou ser mãe voluntária. Agora, vamos combinar, tarefa de casa para participação da família? Não, eu não aguento. O professor me mandou uma atividade para fazer comigo. Não dá, porque eu estou trabalhando em casa. Me deixa fora disso, quer ver? O humor. Nossa, Rosa, você falou tanta coisa, eu até não tenho algumas. Não, mas é importante, porque assim, é muita coisa pra gente elaborar. Você falou algumas coisas que eu não tinha pensado sobre. Por exemplo, essa questão de ser uma excepcionalidade. O trabalho remoto é uma excepcionalidade nesse momento. A gente não tem que sair regulamentando. E outra coisa que eu queria ressaltar do que você falou é a questão do vamos ter calma. 3 meses é muito pouco. E isso é uma verdade, sabe? Muito profunda, que eu acho que todo mundo que tá vendo, eu acho que todo mundo também precisa interiorizar isso, sabe? Porque, assim, a gente tá quem tá podendo estar em casa, né? A gente tá em casa, a gente já tá cansado, a gente tá agoniado, a gente tá com medo, a gente tá com todas as que você falou. Qualquer espirro tu já acha que pegou Covid e tal. Então, assim, 3 meses tem um peso enorme nas nossas costas nesse momento. Mas se a gente for parar para pensar na amplitude da vida, na amplitude da história, da educação dos nossos alunos, eles passam mais de década na escola. Entendeu? O que são 3 meses? O que é um ano? Diante de, sei lá, 13? São 13 anos de escolarização, mais ou menos? Mais ou menos. O que é um ano? Um 13avos. Sabe? O que é um ano que seja, que você falou, que é um ano dentro dessa realidade, sendo que a gente precisa, isso que você disse, cuidar das vidas. A gente precisa ficar vivo nesse momento. Eu queria aproveitar o gancho do que você falou, que você começou falando sobre a questão da perda de vida, né? As pessoas pensam, tá perdendo tempo, tá perdendo vida.
E assim, eu acho que logo no começo, ou há um tempo atrás dessa pandemia, teve uma fala do ministro da Educação falando sobre, olha a perda dos jovens, a gente não pode perder essa geração, né? E na hora que eu fiquei sabendo disso, porque eu não vejo nenhum vídeo desse governo, que eu não tenho estômago, mas eu fiquei sabendo, que eu li, aí eu falei assim, engraçado, né? A gente é uma sociedade que tem um ministro agora se preocupando com a perda do ano letivo e chamando de perder uma geração. Há quantos anos a gente sabe que é morto um menino negro a cada 23 minutos no Brasil? Isso é uma geração sendo perdida. Isso é uma geração sendo morta. Isso é uma geração. Isso tem um custo para as famílias e para o Brasil. A gente tem um país que simplesmente pode se desfazer de um jovem a cada 23 minutos. Então, assim, que tipo de vida... Quando as pessoas trazem esse discurso do tipo, ai, mas vai perder o ano, ai, mas o meu aluno vai perder a vida, ou ai, porque a escola... Gente, que tipo de jovem está se preocupando, né? Eu acho que isso já mostra o nosso olhar racista mesmo que a gente tem no Brasil. Eu ia falar outro nome, mas eu resolvi chamar do nome certo. Racista, a gente precisa ver o olhar racista e classista que se tem, porque você está preocupado em perder determinados jovens, mas só aqueles que têm condições de estudar em casa, aqueles que de repente têm acesso a uma psicóloga, a uma família que pode dar suporte, aquele que tem internet, que tem um computador para ele, não tem que dividir computador com ninguém. Cara, quantos jovens no Brasil têm essa possibilidade? Que tipo de jovem no Brasil tem essa possibilidade? Então, na verdade, quando a gente fala de perda de vida, eu queria comentar isso com você, que é isso, né? Quando a gente fala de perda de perda de jovens, mas vai perder o estudo. Cara, a gente é um país que a gente vê nas... Ih, eu acho que deu problema no... Tá me ouvindo, Rose? Vou ver se a Rose vai conseguir, porque eu tô vendo a bolinha rodar aqui, mas vou continuar comentando enquanto isso. A gente vê, por exemplo, que, na verdade, é qual tipo de jovem... Voltou, Rose? Não. Ih. Meu Deus. Voltou? Conseguiu? Agora... Não. Agora parou. Tá voltando. Voltou. Voltou, Então é assim, que tipo de jovem que a gente está preocupado, né? A gente está preocupado com um tipo específico de jovem. Estou esperando a Rose voltar de novo. Tá meio indo e vindo. Agora foi. Foi indo voltando, né? Eu vou aproveitar que a gente... É porque meu celular tá descarregado, gente. Eu botei para carregar. Mas então tá bom agora. Se botar para carregar, fica bom. Voltou. Voltei. Voltou. Tô te ouvindo. Voltei ou não voltei? Voltei. Queria aproveitar, Rose, que a gente deu essa pausa, para te perguntar algumas coisas que eu queria que você falasse um pouquinho com a gente. E como a gente está falando do trabalho docente, a gente ficou pensando, antes dessa live, quais tipos de ações que as professoras e os professores estão tomando nesse momento, porque a gente está ausente dos nossos lugares de labor, né? Então, assim... quais tipos de ações que a gente está vendo os sindicatos de professores e professoras tomar por aí, né? O que está acontecendo? Porque é isso que você falou, tem muita coisa vindo, não tem um dia que você não leia uma notícia de ataque desse governo. A gente ouviu recentemente naquela liberação do vídeo da reunião maluca lá de os homens gritando palavrão, falando que, sabe, ficou claro que nós somos inimigos do governo, o governo é inimigo nosso, nós não somos inimigos do governo necessariamente. Mas o governo é inimigo nosso, ficou muito claro na fala do ministro da Economia. Então, assim, como que está sendo essa movimentação dos sindicatos, né, e das associações em relação a isso? E aí eu queria já te perguntar junto, o que você acha que seriam as melhores atitudes para a gente, que não é necessariamente direção de sindicato, mas parte do sindicato, ou não, quem ainda não é, o que a gente pode estar fazendo também para fortalecer essa luta que, na verdade, é por todos nós, né? E pela educação. Sim. É preciso, primeiro, organizar a vida com relação ao sindicato de professores. Não existe o sindicato de professores, né? Existem
alguns sindicatos, né? Eu faço parte do Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior Público. Então, ele representa as universidades federais, estaduais e municipais, institutos federais e cefetes, e ele é um sindicato nacional que é composto por seções sindicais. Então, nas universidades tem a sua seção sindical que tem autonomia jurídico-política, mas que atende ao mesmo estatuto, que é o Estatuto do Antissindicato Nacional. Então, significa dizer que a gente tem uma política nacional e cada universidade, com o seu sindicato, se alinha a essa política nacional, mas também tem suas ações específicas. O que a gente tem hoje, enquanto sindicato nacional, nós temos dois enfrentamentos, né, que são importantes. O enfrentamento político e o enfrentamento jurídico. Nesse cenário de crise política, desse debate entre o judiciário e o executivo, o legislativo, essa nuvem branca que para entre os poderes, que nos usem o nuvem negra, essa nuvem branca, sabe, que para entre os poderes, e um judiciário que faz acenos para o executivo, não são todas as ações que a gente envolve, né? E nós temos, dentro do nosso Sindicato Nacional, uma assessoria parlamentar. Então, a gente faz pressão nos parlamentares nacionalmente, e as sessões sindicais também fazem nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras. Então, nós temos, de ação política, a gente hoje está com toda terça-feira uma live do sindicato, que faz um pouco essa mediação entre as pautas do nosso trabalho e as pautas políticas nacionais. A gente tem uma assessoria jurídica que já tem algumas notas técnicas sobre isso, sobre ensino remoto, sobre EAD, sobre alguns desmandos do governo de algumas reitorias, sobre também a situação nacional. Então, a gente tem, por exemplo, uma nota nossa política em relação ao auxílio emergencial. Então, as nossas notas políticas são a nossa fala para fora e também a nossa pressão política. As nossas notas técnicas são notas que a gente vai lançar mão se algum projeto for colocado ou se alguma ação do governo seja colocada. Nós já conseguimos fazer alguns enfrentamentos, então nós fizemos enfrentamento num PL do governo lá que falava EAD. A questão é que, para essas especificidades para o ensino superior, são notas de orientação, mas não são impositivas. Então, a gente tem isso e temos as nossas assessoria jurídica e assessoria parlamentar. Alguns PLs, por exemplo, o último PL que falou sobre o congelamento de salários para o servidor público. Foi uma atuação importante do sindicato junto à assessoria parlamentar. E aí deu uma questão, né? Porque aí ele tira do projeto. Mas deixam os outros trabalhadores. Mas deixa outros, educação e segurança, mas deixa outros servidores, né? E a gente também se organiza nacionalmente no Fórum dos Servidores Públicos Federais, nacional, né, o Sinasef, e também dialoga com os movimentos sociais. Então, a gente, nacionalmente, por exemplo, compõe o Fórum Sindical Popular de Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas, que foi lançado no passado, em fevereiro, que é uma dessa possibilidade de se articular para além dos sindicatos do nosso setor, mas também com o movimento de juventude, com o movimento estudantil e com os movimentos sociais. E a gente faz parte de uma central sindical, que é uma central sindical também que se abre para isso, que não só representa os trabalhadores formais, que tem um vínculo de trabalho, mas também os trabalhadores formais e os movimentos sociais, que é a CSP com lutas, com todas as críticas que nós temos, é uma central sindical de luta. Nós temos críticas, mas objetivamente não é uma CUT, que já fez parte do governo, a trajetória que a gente sabe. Que é importante se falar, eu tenho amigos cotistas, mas fato. A história está posta. E nós temos também o trabalho nos estados, porque a gente tem uma luta nacional que o ANDES opera diretamente quando diz respeito ao Senado, à Câmara dos Deputados Federais e ao governo. Sim. E também a gente tem as nossas lutas estaduais com os governos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem
o nosso sindicato tem secretarias regionais, a secretaria regional daqui do Rio de Janeiro, que é a região Rio de Janeiro, porque a gente tem essa loucura aqui na região Sudeste. Na região Sudeste a gente tem a regional Rio de Janeiro, a regional São Paulo e a regional Leste, que junta Minas Gerais e Espírito Santo por conta da quantidade de seções sindicais e de filiados. Não é nada... são cidades centrais, mas enfim. Então aqui a gente junta as seções sindicais e a gente tem algumas lutas que são regionalizadas, que são do Estado, né? A gente teve uma luta recente de um PL do governo apresentado sobre educação à distância, que aí ficou para a gaveta, não foi votado. Logo depois se eu dei um aceno para a possibilidade de privatização, leia-se que as universidades se financiem por fundações, isso é privatização, na medida que a gente não tem autonomia financeira, não tem mais grana no governo. E aí ele já deu também um aceno, parou isso, disse que a universidade... De qualquer forma tem um plano, né, de desestatização de várias coisas. Uma nota técnica, sim. É importante a gente já ter notas técnicas, ou seja, notas de assessoria jurídica que tem lá uma descrição do que, por exemplo, para o nosso caso, para a privatização das universidades estaduais, né, o ERJ, o ENF e o ESO, a gente tem uma nota técnica que fala sobre constitucionalidade desse projeto, por exemplo. Então tá guardado. Se ele apresentar, a gente vai para o pau e a gente vai para a briga jurídica, mas antes disso a gente faz uma luta política. Então, as lives, notas políticas, né? E também ações e pressões. A gente já fez um movimento, muito recentemente, de pressionar os deputados estaduais e federais sobre esses PLs. Então, disparar para a caixa do e-mail do legislativo. Isso também é uma pressão importante, né? O CEP tem enfrentado muitas dificuldades porque o Pedro Fernandes, ele está sendo o ditador-mor da SEDUC. Ele já impôs o ensino à distância e tem problemas gravíssimos de ele impor que, se o professor não estiver em aula, tenha corte de ponto. Então, o CEP está enfrentando uma luta duríssima com o Pedro Fernandes. Infelizmente, é uma realidade desse ensino à distância, mas tem outras questões que são de enfrentamento e que é a ajuda emergencial que ele prometeu, bradou e ainda não colocou a ponto para os estudantes da Secretaria Estadual de Educação. O CEP também representa os profissionais da educação da Secretaria Municipal de Educação. Lá também tem uma plataforma paga e também tem questões, mas não são tão graves no que se refere ao trabalho, que é, por exemplo, o corte de ponto, que o Pedro Fernandes já assinou. Então, o CEP tem esse impedimento aí, mas o problema é que ele tem uma base muito grande e muitos colegas, inclusive, fazem de bom grado isso, né? A gente teve mês passado, nós tivemos uma plenária conjunta do Conselho de Educação e Conselho de Ciência e Tecnologia da LERJ. Conselho de Educação presidido pelo Flávio Serafini e o Conselho de Ciência e Tecnologia pelo deputado Valdec Carneiro. E aí, nessa plenária aberta, o Pedro Fernandes não participou, mandou um representante, porque ele estava tentando, dentro da LERJ, ver uma possibilidade de a grana que era para as merendas pudesse destinar ou para comprar cesta básica como ajuda para os estudantes. Isso na SEDUC não saiu do papel ainda. Na SME a gente teve algumas iniciativas, mas na SEDUC ainda não. E aí a gente teve que ouvir do presidente da FAETEC, junto com o secretário de Ciência e Tecnologia, que estava lá se representado, dizendo que eles desenvolveram uma plataforma junto com o CCIERJ, com a ajuda voluntário de professores. Isso que a gente tem que ver. A ajuda voluntária de professores para o desenvolvimento de uma plataforma em AD para FAETEC e para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso é muito sério, porque a gente fica numa ânsia, o Luiz já colocou aqui um abraço, o Luiz, que estava ansioso, a gente fica numa ânsia de querer fazer. E o querer fazer sem uma intencionalidade política, sem uma reflexão política... E a gente, às vezes, acaba se prejudicando depois, né? Faz errado. E exatamente. Ele falou na plenária, encheu a boca para falar que os professores estavam trabalhando de forma voluntária. Isso é o ápice da precarização do trabalho docente, entende? Porque ele está fazendo a mais e não está sendo remunerado por isso. Então, esse cenário que a gente tem nessas esferas, a minha seção sindical, que é as do ERJ,
está em luta, está em enfrentamento. Toda segunda-feira as do UERJ traz um debate que fala não só do ensino superior no Estado, mas também que debate as questões. A dessa semana foi sobre fake news, e participou um professor querido da Faculdade de Jornalismo, que o Afonso, ele é assim, maravilhoso. O Afonso, não, desculpa, o professor Sérgio, ele é genial, ele sabe como é que se constrói, por exemplo, o jornalismo da Globo. Então foi uma live. Canal das UERJ, fala aí, Rose, para as pessoas que quiserem assistir. É canal das UERJ no YouTube ou no Instagram? Facebook, tá. Facebook, é as do UERJ. Facebook é as do UERJ. Tem no Facebook e tem no YouTube também. Tá? As do UERJ. Isso. Dessa forma. AS do UERJ. Boa, manda sim. Depois eu posso mandar aí nos comentários. Então, a gente tem esses enfrentamentos. A minha seção sindical, por exemplo, ela já teve muitos embates e enfrentamentos com a antiga reitoria. Agora a gente está experimentando uma outra reitoria que tem um diálogo, né? O nosso reitor dentro da UERJ, ele está numa sinalização interessante para a comunidade acadêmica de acalmar os ânimos. E está tentando dialogar, né? Parece, pelo menos com os institutos, né? Enfim. Exatamente. Ele acabou de publicar. Exato. Ele acabou de publicar um ato interno prorrogando a nossa quarentena até 30 de junho. Já criou um comitê para pensar as estratégias de retorno. Mas teve também uma sinalização, que aí é preciso também assinar um alerta, uma sinalização para pós-graduação. A pós-graduação já está ali, vida que segue, teses sendo... Nunca parou. Online, etc. Vou te dizer que eu acho que muitas nunca pararam. A reitoria não tinha se posicionado com relação a isso. Não, nunca pararam, né? Eu acho que eu só tenho certeza de um programa de pós-graduação, que é do Serviço Social, que se posicionou publicamente dizendo: nós não vamos desenvolver a pós-graduação em EAD, porque nós nos posicionamos contra em EAD. Botou o aqui, Serviço Social. Do Instagram, botou o Instagram das UERJ aí. Ótimo. Botou. E aí o reitor sinalizou: olha, vamos pensar sobre interações a partir da mediação tecnológica e a pós-graduação funcionando. Isso porque é um primeiro passo, né? Porque o que os alunos falam é o seguinte: qual é a diferença dos alunos, né? Pensando muito naquele imediatismo da formação, etc., de um tempo que eles estão perdendo. Qual é a diferença do aluno da graduação para a pós-graduação? Se eles podem, por que a gente não pode? Essa é a primeira sinalização, né? E aí depois a gente vai naturalizando isso. E a gente vai naturalizando a excepcionalidade, aí passa a ser regra. Quando essa pandemia passar e a gente puder voltar ao convívio social, à aglomeração, além de fazer outras coisas também nos espaços formais de ensino, vão dizer que a gente não pode mais voltar ao que era antes. Escutem. Ainda vão usar essa falácia do novo normal, né? Ai, não, mas agora é um novo normal. Exatamente. A gente não precisa vir todos os dias para a universidade, ficar aqui em sala, a gente não precisa mais. Agora a gente faz da nossa casa. Eu já ouvi colegas falando o seguinte, e eu queria refletir sobre isso. Olha, os colegas que estão na iniciativa privada, que desde o primeiro mês já estavam enlouquecidos com sobrecarregados com o trabalho. A EAD. Estavam enlouquecidos, tendo que estar online. Ultra. Isso eu ia mencionar com você, né? Desculpa te interromper. Isso eu ia mencionar com você quando você estava falando daquela outra vez e a gente acabou assédio, né? mudando o assunto, porque você comentou assim, você está fazendo reuniões e fóruns online e a gente não tem certeza da segurança dessas ferramentas, né? E aí eu fiquei pensando também, por exemplo, de você tem uma aula que às vezes vira um arquivo, ou sei lá como funciona a plataforma de cada escola, e também expõe as professoras e os professores a qualquer coisa que se fale estar gravada e também na manipulação, né? Que é isso que você falou. A gente está num período do tempo histórico que a gente tem tecnologias, enfim, mil coisas que às vezes a gente ama e às vezes a gente passa raiva. Então, assim, que também é uma questão que Exatamente. Que é um risco, oferece riscos. Não tem nada necessariamente construído ou posto de profilaxia disso, ou seja, eu vou fazer de determinada forma e vou evitar isso. Agora, a gente deve tomar alguns cuidados, né?
Primeiro, estabelecer quais são os limites disso, né? Estabelecer limites de tempo, estabelecer para a gente mesmo e também com os nossos pares, com as equipes, com os departamentos, enfim, um limite disso, né? A gente precisa estabelecer também um limite do uso do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp virou fórum deliberativo. Você não tem hora, você não tem hora de trabalho, né? É qualquer hora de alguém te... Não tem hora, porque a mensagem chega e aí você já está impactado com aquilo, né? Então é preciso também a gente estabelecer limites com relação a isso. Agora, uma forma da gente se proteger... Eu ia te perguntar isso. Tem que estar todo mundo sindicalizado, gente. Não tem saída. Porque nós somos trabalhadores e o que nos representa na Constituição. Ainda tentaram dar um golpe, caçar a carta sindical, etc. Os sindicatos da educação, da educação pública, eles não foram impactados na sua legitimidade jurídica e política de nos representar. Ainda que tenhamos dúvidas com relação às direções, é o nosso instrumento de participação política e de defesa. É o sindicato. Então, é preciso sindicalizar. O ANDES, as seções sindicais, o CEP, por exemplo, o desconto é voluntário. Não tem o recolhimento do imposto sindical, que já caiu, voltou, etc. Então, você tem que ir ao sindicato, mandar um e-mail, se sindicalizar, autorizar o desconto. Ano passado deu muita confusão, né? Também foi um golpe que a gente tomou bem no início do governo Bolsonaro, de suspensão. A gente ficou tendo que depositar, deu uma confusão. 2 meses sem arrecadação, que eu me lembro bem disso. Exatamente. Então, eles esqueceram um pouco disso, então é preciso fortalecer o sindicato. A nossa contribuição é pequena, mas é da nossa contribuição que o sindicato consegue operar. Todo sindicato tem uma assessoria jurídica, então você tem que acessar a assessoria jurídica. Então, se alguma coisa acontecer, você sindicalizado, você tem. Para além da defesa pessoal, né, de você ter o seu advogado, você tem o advogado da assessoria do seu sindicato, que é o melhor para te representar, porque conhece as dimensões trabalhistas, conhece do Estatuto do Servidor, conhece da sua realidade, da natureza do seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que é importante também, que a gente tem alguns protocolos de segurança, que a gente, por exemplo, se a gente estava acostumado a dar uma aula e falar um pouco mais da nossa vida, das nossas coisas... E a gente não tem orientação sobre isso, né, a interação, Rose? Assim, não há orientação. Nesse momento. Exatamente. Outra coisa também importante... Exatamente. Outra coisa também que eu acho muito importante é o seguinte: ter gravado também, se você está numa exposição pública, se você está numa aula pública com alunos, é importante que você também tenha arquivo. Porque, veja bem, se eles pegam uma coisa, editam e te processam, você tem todo o completo para apresentar como, pois bem, olha, tá vendo aqui que eles filmaram porque eu tenho aqui uma peça, etc. A gente não pensa sobre isso porque está muito novo, mas é importante que a gente pense sobre isso. Que a gente, se vai formalizar algum pedido de alguma coisa, que faça por e-mail. E-mail é documento de prova, o WhatsApp não é. Então, deliberações importantes não são feitas pelo WhatsApp, são feitas por e-mail. Reuniões importantes ou aulas, é preciso que fiquem gravadas, é preciso que você tenha o link, se puder baixar, melhor. Porque isso são formas de a gente se resguardar também, né? Que a gente lança a mão. Então, é importante que a gente tenha isso. Exatamente. Não vai ser uma coisa louca que agora você vai entrar numa psicose. Mas nós estamos na era bolsonarista de Witzel e Crivella. A sociedade está um caos politicamente. Rose, eu acho que a gente deve estar com quase 50 minutos de live, né? Então, mas aí eu queria aproveitar que você está falando sobre essa coisa do trabalho remoto, das maneiras de a gente se resguardar, e te perguntar uma questão sobre o assédio, aquela ideia do assédio moral. Como que a gente configura nessa situação de trabalho remoto, de você estar dentro da sua casa, e um monte de... É isso que você está falando. Você conversa pelo WhatsApp, você tem tudo meio informal. Como que configura, o que configuraria essa situação de assédio moral e como que a gente lida, né, o trabalhador que estivesse, a trabalhadora ou o trabalhador que estivesse sentindo de alguma forma, como que lidaria com isso nessa situação, nesse contexto? O que você acha? Isso não sou da área jurídica, mas são reflexões pessoais, mas também do que a gente lida
enquanto sindicato. No meio jurídico, a gente precisa construir provas. Então, a gente tem que se resguardar de algumas coisas para não viver determinadas situações, né? Porque a gente, às vezes, provoca as coisas. Se a gente abre demais o zap, se a gente responde demais, se a gente se expõe demais, isso também abre brecha para a gente viver nessa situação, né? E tem os excessos. E a gente percebe bem os excessos. E esses excessos, eles precisam estar registrados, documentados. Então, é importante que a gente guarde as conversas de zap, que a gente guarde os e-mails, que guarde os áudios. Isso são provas que a assessoria jurídica ela pode lançar mão para construir a ideia, a compreensão de assédio moral. É importante que a gente tenha isso. Então, se eu estou num grupo e eu me exponho demais, respondo o tempo todo, respondo à noite, isso abre brecha para que exijam de mim, então, uma resposta. Quer ver uma coisa louca? O secretário, o Pedro Fernandes, ele exige das direções que respondam a ele na mesma hora que ele manda mensagem. Se ele manda mensagem Isso é um ápice do absurdo, pelo amor de Deus, gente. Isso é o ápice do absurdo. Isso é um absurdo. Mas a gente tá numa condição tão extrema que os diretores se rendem a isso. Muitos se rendem a isso, inclusive, para proteger a sua comunidade acadêmica. Porque, como ele está um déspota no poder, ele pode diminuir verba, expor, tirar da direção um grupo. A gente tá nessa rendição. E a gente consegue caminhar disso de forma o menos custosa possível se a gente faz isso coletivamente. Então, é importante que a gente tenha a sensibilidade que pense coletivamente. Não dá para eu pensar, vou responder agora, porque... na verdade, voltando àquilo que você falou do sindicato, da importância dos sindicatos e a importância da nossa movimentação como o máximo possível no coletivo, né? Exatamente. Ainda que eu funcione de madrugada, por exemplo... Cuidado, vai cair. Ainda que eu funcione de madrugada, por exemplo, um e-mail, uma mensagem institucional, eu preciso responder no horário de trabalho. Sim, entendi. Para estabelecer os limites, percebe? Porque se eu não estabelecer os limites, eu vou abrir brecha para outras coisas. E mais que isso, né? Se, por exemplo, você tem uma demanda de trabalho que está excessiva, que você percebe alguma coisa... Peça para essa demanda vir por e-mail, porque por zap não é documento. Zap não é documento. Então peça para vir por e-mail. Você pode mandar um e-mail solicitando isso, porque isso são provas. Veja, se você pede para mandar por e-mail e aí a pessoa não manda, a gestão fala, não precisa, acenda uma luz aí. Percebe? Porque se é alguma coisa dentro do trabalho, da formalidade, não tem questão nenhuma formalizar por e-mail. Então, é importante que a gente seja também vigilante nesse momento e que a gente guarde as informações. A gente está numa era das informações, então é preciso também que a gente guarde as informações. Mas vai lembrar de fazer da próxima vez. Não faço, mas eu vou... Rose, a gente deve estar bem no finalzinho. O Instagram só avisa bem depois. Acho que ainda deve ter uns 5 minutos, pela hora que eu chamei, mais ou menos, que eu comecei a transmitir, que eu tô colocando. Eu queria só terminar um pouquinho com você. A gente conversou um pouco mais cedo, eu e a Rose, sobre isso, sobre o que a gente ia conversar aqui. E a gente ficou pensando em algumas coisas que a gente não tem certeza, né, Rose? Mas que era uma coisa que a gente gostaria de começar a refletir mesmo, pesquisar nesse momento, que é a questão, principalmente depois do nosso retorno, né? Quais são as condições para a gente estar retornando para a escola? Quais seriam os protocolos para a gente poder, com segurança, estar no nosso ambiente de trabalho de novo, com os nossos alunos, talvez ou não? A questão, por exemplo, das EPIs. Os EPIs é responsabilidade do docente, é responsabilidade da instituição. Quem que vai garantir a nossa segurança e sobrevivência, que na verdade foi o que a gente falou lá no início, né, que você falou. Quem que vai garantir a nossa segurança, a nossa sobrevivência, a nossa saúde, né, a nossa integridade física nesse retorno, né, para o trabalho, seja ele em julho, agosto, setembro, outubro, a gente não sabe quando. Antes da gente se encontrar aqui, eu estava vendo uma live com a secretária do município. Eu só vi um pedacinho porque eu estava fazendo outras coisas
e as pessoas estavam discutindo com ela, uns vereadores, enfim. E estavam discutindo justamente isso, que o Crivella liberou um plano, aí parece que já voltou atrás, aí já falou agora que fica mais 30 dias das escolas. Tá uma coisa meio que parece que não tem plano. No final das contas, o que tá parecendo é que não tem plano. É que ele vai jogar as professoras no fogo. Vai aí, gente. Se contaminar, aí a gente para. É isso. Né? É isso. Então é preciso que, por exemplo, as colegas da prefeitura se adensem no sindicato e o sindicato faça pressão de forma representativa politicamente de que não vão voltar. E aí a questão é o seguinte, que eu estava falando antes, né? Na dimensão da luta coletiva que a Márcia, beijo Márcia, companheira de CAP, colocou aqui. É preciso que a gente pense de forma coletiva. Então, você está querendo muito voltar, tem uma ânsia de voltar, mas não tem condições. Você, individualmente, até consegue garantir suas condições, mas Sim. o seu trabalho não é individual, principalmente na educação pública. E aí eu resgato a concepção de educação. Vê, na nossa concepção de educação pública que a gente entende, Sim. é dever do Estado garantir as condições de trabalho. As condições de trabalho não são postas para a gente. Então, vai ser a mesma coisa. Lembra do piloto? Escola estadual, municipal, muito isso, né? Não tem piloto, não tem como carregar o piloto, o professor acaba levando a sua caneta ou o seu apagador. Isenta a escola, isenta o governo disso. Mas é dever do governo, é preciso. Eu faço isso, mas é dever do governo. É a mesma coisa das EPIs. EPIs não é condição de trabalho, condição de segurança do trabalho. Então, quem tem que garantir ele precisa isso ter disponível para você. Eu não querer do governo, mas ele precisa garantir isso. Garantir para a comunidade. Então, são para os professores, corpo docente, para os estudantes, para os técnicos administrativos, serventes, porteiros, etc. Se ele diz que pode, toda a comunidade científica, sanitarista, epidemiologista diz que não é o momento. Mas ele está querendo. Do homem lá de Brasília, do homem lá de Brasília. Do comércio, pressão do futebol. Pressão que ele está querendo. Mas ele vai ter que garantir as condições. E aí, se a gente faz pressão, você quer que volte? Então você vai garantir estas condições aqui, ele vai ver que não vai ter como garantir, e aí vai ter que recuar. Coletiva, mas a gente né? consegue fazer isso de forma muito coletiva e organizada dentro das nossas instâncias, as nossas instâncias representativas. Parece que eu tô fazendo Pode fazer, não tem problema, você tá livre aqui. Eu não consigo ver outra saída, né? A gente pode, sei lá, pegar 30 pessoas, fazer um ato lindo, mas... Não garante efetivamente nossos direitos trabalhistas, não muda a correlação de forças. A gente tem que ter... Exatamente, a gente tem correlação de forças e mudar a correlação de forças. Mudar a correlação de forças só dessa forma. E eu acredito que a gente precisa fazer uma pressão para que as prefeituras, o governo e a União disponibilizem equipamentos para o desenvolvimento do nosso trabalho em segurança. Não dá para a gente normalizar mais isso. Porque a gente normalizou piloto, normalizou apagador, normalizou folha. É verdade. Com as famílias para doarem folha. Aquilo que você começou falando, né? Normalizar a excepcionalidade. O nosso projeto de educação pública não é esse. Então, a gente precisa reafirmar o nosso projeto de educação pública. O nosso projeto de educação pública é uma educação pública, gratuita, de qualidade. Exatamente. Perfeito. Financiada pelo governo. Esse é o nosso projeto. O nosso projeto não é um projeto... Mais ou menos. Não, claro que não. Mas que seja financiado pela iniciativa. Porque senão também a nossa escola vai estar tendo que obedecer a essas pessoas que pagam ela também, né? Não, mais que isso. A gente vai dar um aceno racista e classista. Só te falar, um minuto pra gente cair. Um aceno para a classe trabalhadora, para a classe pobre. Ah, meu Deus! Vai dar um aceno para a classe pobre, verdade, majoritariamente preta. Não, isso é muito importante. Então, esse é a cena que a gente vai dar. Né? E só para dizer que a luta central é a gente vai cair. Rosa, eu queria te agradecer por você estar aqui de novo. Eu sempre fico com vontade de falar mais com você, porque tem tanta coisa que eu gosto de perguntar. Eu te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedora de várias questões que a gente tem. Eu acho que esse fortalecimento do sindicato é cada vez mais importante. Ao contrário, as pessoas estão se movimentando para
enfraquecer e eu acho que a gente tem que se fortalecer cada vez mais no sindicato e na luta coletiva. 10 segundos, vamos cair. Manda seus beijos. Deixa eu mandar uns beijos pra Jonê, pra Maritoro, pra Carol, Foi. pra Adriana, Maíra, Luiz.